Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos na aula de História. O tema que nós iremos abordar será a Revolução Francesa e qual foi seus impactos na sociedade e até nos dias de hoje. Bem, lembrando o seguinte, na França revolucionária, nas vésperas da Revolução Francesa, a população somava-se a cerca de 26 milhões e 400 mil habitantes, que estava dividido em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado tinha 100 mil habitantes, o segundo estado 300 mil habitantes e o terceiro estado, que é a base, que é a maior parte da população, somava-se 26 milhões de habitantes. Bem, fazem parte do contexto que iniciou o processo revolucionário na França a grave crise social que ocorria no século XVIII, a difusão das ideias iluministas, que nós estudamos sobre as ideias de Voltaire, Montesquieu e Rousseau, que questionavam o poder centralizado na figura do rei. E a ascensão econômica da burguesia francesa, ou seja, uma nova classe estava querendo ter maior participação na política. Bem, nesse período que reinava era o rei Luís XVI. O seu poder era absoluto, era justificado pela teoria do direito divino dos reis, ou seja, o poder que eu tenho foi Deus que me deu, então ninguém pode me questionar. Então ele justificava, utilizava essa teoria para poder se manter, para justificar o seu poder centralizado. O rei e sua esposa, Maria Antonieta, mantinham uma vida luxuosa à custa da população, ou seja, a população pagava os impostos e quem mantinha todo esse luxo, as festas, era a população, ou seja, o dinheiro público. Para manter a sua corte, cobrava altas taxas de impostos da população urbana e camponesa. Ou seja, muitas vezes aquelas pessoas não tinham condições nem para sobreviver e o rei Luís XVI aumentava os impostos para poder o quê? Manter as suas condições, né? Ou seja, o seu luxo, a alimentação e toda a corte que o cercava. Bem, os Estados Gerais. Quais são as características dos Estados Gerais? Aqui nós estamos vendo aqui uma imagem da Bastilha, né? Símbolo do poder real do rei absolutista. Os Estados Gerais quais são as principais características? A Assembleia dos Estados Gerais foi convocada pelo rei Luís XVI para que representantes dos três estados, que já foi mencionado, primeiro estado, clero, segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, que é a base, é o povo. Propuseram as soluções à crise financeira do reino francês. Enquanto o primeiro e segundo estado defendiam a votação por estado, o terceiro estado propunha um voto por representantes. Por causa desse impasse, o rei Luís XVI encerrou a Assembleia. Ou seja, se houvesse uma votação, quem ia ganhar a votação seria o quê? O terceiro estado. O primeiro e o segundo teriam que submeter à decisão da maioria. O terceiro estado convocou outra Assembleia Nacional, apesar das ameaças do não pagamento de impostos, caso a Assembleia Nacional fosse fechada, o rei dissolveu, o que gerou protestos populares que levaram à queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. Foi o começo do processo revolucionário francês. Ou seja, enquanto o terceiro estado, eles queriam que o primeiro e o segundo estado pagassem impostos, não somente eles, o terceiro estado. Como essa decisão não foi levada a séria, o primeiro estado e o segundo estado venceram, ou seja, pela continuação que só eles não pagassem mais continuassem não pagando imposto, o terceiro estado vai convocar essa Assembleia Nacional. Então o rei, vendo que estava perdendo o controle, vai fechar, dissolver. Isso gerou o quê? Um protesto. Então a população foi o quê? Reivindicar o quê? Direitos, né? Não queremos sustentar a corte, que também queremos que nós temos nossos direitos, reivindicar nossos direitos, temos nossos direitos reconhecidos. Os protestos se espalharam por todo o reino, com invasões a castelos da nobreza, saques e destruição. Houve também invasões das igrejas, né? Nesse período invadiram a igreja católica, mataram alguns padres, bispos, tá? Que eles tinham uma versão muito grande contra o clero, tinha um dos movimentos políticos muito radicais naquele período.
O grupo mais atuante que participou da queda da Bastilha foi os sans-culottes, formado principalmente por trabalhadores urbanos e pequenos comerciantes. Então, esses grupos tiveram maior participação. Porque esse fato vai ocorrer num período de grande crise. Houve uma colheita não muito boa, ou devido aos gastos excessivos por parte da monarquia, houve aumento no trigo, porque as colheitas houve uma pequena mudança climática, a colheita não foi boa, tinha pouco alimento para as pessoas, então os produtos vão aumentar e isso vai gerar uma revolta. Na Assembleia Nacional Constituinte, lembrando, toda vez que eu falo a palavra Assembleia Nacional Constituinte, é para o que? Fazer uma Constituição, que fala dos nossos deveres e dos nossos direitos. Então, eles vão convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para poder o quê? Registrar. Esse aqui, nossos deveres como cidadão e nossos direitos. E seus respectivos representantes também têm os seus deveres e seus direitos. A Assembleia Nacional Constituinte, formada em sua maioria por representantes do terceiro Estado, promoveu reformas políticas e sociais. Vamos observar esse esquema aqui. Em 1789, a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que está no seu caderno didático, você pode se aprofundar um pouco mais. Em 1790, a aprovação da Constituição Civil do Clero, ou seja, o confisco dos bens da igreja, ou seja, as terras que a igreja tinha vai ser confiscado pelo Estado, as pessoas que estiver no comando. Em 1791, a aprovação de uma nova Constituição, a divisão dos poderes em poder executivo, legislativo e judiciário. Lembre-se de Barão de Montesquieu, o teórico, ele que propôs a teoria dos três poderes, né? Que só o poder freia o poder. Ou seja, o poder centralizado na mão de uma única pessoa não é viável. Então, esse poder deve ser o quê? Dividido o poder executivo, legislativo, judiciário. O executivo, aquele que vai administrar e executar. O legislativo, aquele que vai criar as leis. E o judiciário, aquele que vai utilizar as leis que foram feitas pelo legislativo para botar em prática, julgar. Esses poderes são autônomos, têm o mesmo nível de poder. Um fiscaliza o outro. Se caso o poder executivo, ou judiciário, ou legislativo ocorrer um abuso de poder, os outros poderes podem o quê? Intervir e frear. Por isso, só o poder freia o poder. É uma frase do Barão de Montesquieu. E também o voto censitário. O que é o voto censitário? Só quem podia votar e eleger seus representantes seriam pessoas que tivessem renda. A pessoa que não tivesse um salário, uma renda naquele período, não poderia participar das decisões políticas naquele período. E também tinha o quê? Fizeram o quê? A monarquia constitucional. Tem um rei, mas o poder do rei agora é o quê? É limitado pela Constituição, uma monarquia constitucional. Antes disso, qual a diferença? A monarquia absolutista, o rei tem um poder ilimitado. Não tem divisões de poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Na monarquia absolutista, o rei ele tem todos os três poderes nas suas mãos, ou seja, ele vai executar, ele vai ser o poder executivo, legislativo e judiciário. Com essa nova proposta da monarquia constitucional, o poder do rei vai ficar limitado. Ele não vai poder fazer, antes de tomar uma decisão, vai ter que passar pelo parlamento para que aquela decisão do rei possa ser aprovada. Caso contrário, não vai entrar em vigor. Então, isso aqui é uma monarquia constitucional. Bem, pegue o seu livro agora e se aprofunde. Nós vamos agora para a segunda parte.